Missão é um tópico bem vasto, com muitas dimensões e às vezes muita discordância entre os cristãos sobre o que realmente envolve. E se algumas coisas têm prioridade sobre outras, nesta palestra quero dizer que precisamos integrar todas as dimensões de nossa missão em torno da centralidade do Evangelho Bíblico. Então, aqui está o meu título. Vivendo a História, a Missão Integral e a Centralidade do Evangelho. E o meu ponto é o seguinte: se há muitas coisas que a missão pode envolver para todos nós devemos integrá-las, ou seja, mantê-las todas unidas em torno da centralidade das boas notícias da Bíblia, sobre tudo que Deus fez em Cristo. Porque é aí que temos que começar, não é? Antes de falarmos sobre nossa missão, precisamos pensar na missão de Deus. O que a Bíblia nos diz, o que toda a história da Bíblia nos diz sobre esse plano de vigilância e o propósito de Deus para toda a sua criação e para toda a raça humana. Bem, uma das respostas mais concisas a essa pergunta é dada por Paulo em Efésios 1, de 9 a 10, onde nós lemos o seguinte: a missão de Deus. Deus nos fez conhecido do mistério de sua vontade, de acordo com seu bom prazer, que Ele fez em Cristo para ser colocado em prática quando os tempos chegarem à sua realização, para trazer unidade e todas as coisas no céu e na terra sob Cristo. Agora, quando Paulo fala da vontade de Deus, ele geralmente não está querendo dizer que é a orientação pessoal de Deus para nossas vidas individuais, mas geralmente está falando sobre o grande propósito cósmico de Deus em todo tempo e espaço. E isso é certamente o que ele está falando aqui. Ele está falando sobre todas as coisas nos céus e na terra. Significa dizer que a missão de Deus é trazer cura e unidade para toda a sua criação, através de Cristo e sob Cristo. É isso que todo o grande drama das Escrituras está nos mostrando. Essa é a agenda cósmica de Deus, a missão de Deus. Tenho certeza de que você já ouviu sobre o Compromisso da Cidade do Cabo, o documento que foi criado durante o 3º Congresso de Lausanne, na África do Sul, em 2010. E ele diz o seguinte: enquanto leio este parágrafo em alguns momentos, ouça com cuidado os ecos das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Vamos lá. Diz assim: estamos comprometidos com a missão mundial, porque ela é central para a nossa compreensão de Deus, da Bíblia, da Igreja, da história humana e do futuro final. Toda a Bíblia revela a missão de Deus de trazer todas as coisas no céu e na terra em unidade sob Cristo, reconciliando-as através do sangue de sua cruz. No cumprimento de sua missão, Deus irá transformar a criação quebrada pelo pecado e pelo mal em uma nova criação na qual não há mais pecado ou maldição. Deus cumprirá sua promessa a Abraão de que iria abençoar todas as nações da terra, através do Evangelho de Jesus, o Messias, a semente de Abraão. Deus irá transformar o mundo fraturado de nações que estão espalhados debaixo do julgamento de Deus numa nova humanidade que será redimido pelo sangue de Cristo de toda tribo, nação, língua e idioma, e serão reunidos para adorar o nosso Deus e Salvador. Deus destruirá o reino da morte, da corrupção e da violência quando Cristo voltar para estabelecer seu reino de vida eterna, justiça e de paz. Então, Deus, Emanuel, habitará entre nós e o reino do mundo se tornará no reino do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Bom, a gente pode dizer aleluia, amém a tudo isso, e de repente você fez isso. Vamos louvar a Deus por essa grande missão que o próprio Deus, com certeza, irá completar. Mas veja, nós ainda somos deixados com a pergunta: e agora? E nós? Quem somos nós enquanto povo de Deus? E por que nós estamos aqui? Qual é a nossa missão? Ora, hoje o mínimo que podemos dizer é que a nossa missão é com certeza participar com Deus na missão de Deus, ou como Paulo disse, sermos coparticipantes com Deus, trabalhando juntos com Deus, como ele disse em 1 Coríntios 3. Isso quer dizer, não é, que Deus nos chama a fazer parte de uma grande agenda. Isso quer dizer que seja lá o que fizermos em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que refletir ou, em algum sentido, responder ao que o próprio Deus está fazendo ou às coisas que Deus quer que sejam feitas através de seu povo. Então, com isso em mente, vamos imaginar como iremos definir a missão da igreja.
Agora, haverá muitas propostas, é claro, para definir, descrever qual é a missão da igreja. Uma que eu acho particularmente útil, não estou dizendo que é a única ou a melhor, mas que eu acho útil, foi produzida pelo Conselho Consultivo Anglicano, lá em 1984, na verdade. E foi concebida como uma declaração de missão para a Comunhão Anglicana Mundial e foi adotada pela Conferência Lambeth dos Bispos em 1988, com o que eles chamam de as 5 marcas da missão. 5 marcas da missão. Eu vou ler o que eles disseram. Deixa eu compartilhar a minha tela novamente aqui. Estou fazendo isso agora. Aqui está em formato de um diagrama, estão essas 5 palavras. A missão da igreja, eles dizem, é a missão de Cristo. Primeiro, para proclamar as boas notícias do reino. 2, para ensinar, batizar e nutrir novos crentes. 3, para responder à necessidade humana por meio de um serviço de amor. 4, buscar transformar estruturas injustas da sociedade. E 5, para lutar e salvaguardar a integridade da criação e para sustentar a vida da terra. Então, como você pode ver nesse diagrama, eu acho que você pode resumir nessas poucas palavras: evangelismo, ensino, compaixão, justiça e o cuidado responsável com a criação. E todas essas 5 marcas da missão, eu creio, têm sim raízes profundas em toda a Bíblia. Na verdade, todas as 5 marcas podem ser consideradas como maneiras pelas quais realmente participamos da missão de Deus. Porque quando fazemos essas coisas, Deus está ativamente trabalhando conosco. Pois a Bíblia nos mostra que Deus está apaixonadamente preocupado com todas elas. Eu também creio que todas as 5 marcas da missão podem ser ligadas, direta ou indiretamente, à grande comissão, como chamamos lá no Evangelho de Mateus, e com isso integradas em torno dela. Nós temos o que vemos no diagrama, bem no centro, colocamos a grande afirmação inicial de Jesus na grande comissão, que é o senhorio de Cristo sobre toda a criação. Jesus disse: toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a mim, então é essencial que façamos isso. Porque todas essas 5 dimensões da missão dependem do senhorio de Cristo. Elas estão ligadas, juntas, estão integradas pela centralidade da verdade do Evangelho de que Jesus é Senhor. Esse é o Evangelho do Reino de Deus. O Rei Jesus, Jesus como Senhor. No entanto, eu prefiro, quando posso, simplificar as coisas, e eu creio que possamos fazer isso colocando algumas coisas juntas nesse diagrama, de uma forma que criamos 3 grandes tarefas missionais. Talvez 3 focos principais no engajamento missional: a igreja e a sociedade e a criação. Então, aqui vi uma maneira de fazermos isso. No lado esquerdo do diagrama, falamos sobre construir a igreja através do evangelismo e do ensino, trazendo os indivíduos ao arrependimento, à fé, ao batismo e à obediência como discípulos de Jesus Cristo. E então, no outro lado do diagrama, servir a sociedade através da compaixão e da justiça. Em resposta a Jesus nos enviar para o mundo, como ele diz, para amar e servir, ser sal e luz, sermos fazedores do bem, como Paulo disse tantas vezes, e para buscar o bem-estar das pessoas ao nosso redor. Como Jeremias disse aos israelitas na Babilônia, em Jeremias 29, versículo 7. E aí, em terceiro lugar, aqui embaixo no slide, cuidar da criação, através do uso piedoso dos recursos da criação, juntamente com a preocupação ecológica e cuidado com a terra. Isso, na minha opinião, é estar cumprindo a primeira grande comissão, dada à humanidade em Gênesis 1 e 2, onde foi nos dito a exercitar a autoridade sobre a terra, cuidando e mantendo o que temos. Agora, nesse ponto, alguém pode perguntar: espera aí um pouco, a grande comissão não nos diz simplesmente que temos que ir e evangelizar o mundo? Bem, não, na verdade, não diz isso apenas. Não é um único comando, mas vários, ali no final do Evangelho de Mateus. E não começa com um comando de forma alguma, mas com uma afirmação: toda autoridade no céu e na terra é dada a mim, disse Jesus.
tudo mais flui disso, do senhorio e da criação cósmica de Jesus Cristo. É por isso que é tão importante, como eu já disse, colocar isso no centro. É isso que quero dizer com a centralidade do Evangelho, o Evangelho de que Jesus é Senhor. Porque, veja, nós construímos a igreja porque Jesus é o Senhor da igreja. Também servimos a sociedade porque Jesus, e não César, ou qualquer um dos seus sucessores, é Senhor de todas as nações, governos e culturas, reconhecidas como tal ou não. E nós cuidamos da criação porque Jesus é Senhor do céu e da terra. A terra é do Senhor. Disse o salmista, citado pelo apóstolo Paulo, a terra é do Senhor e tudo que há nela. Então, todas as dimensões de nossa missão fluem do senhorio de Cristo e da promessa inquebrável de Deus, como vemos em Efésios 1, de que todo mundo e toda a criação, no final, virão a reconhecer que Jesus é Senhor e, ao fazê-lo, conhecerão, amarão, louvarão e adorarão o nosso Criador e Deus Redentor. Portanto, não vamos abordar esses 3 principais pontos que focamos e mostramos nos slides há pouco. Eu vou voltar com eles aqui. Aqui estão eles. E vamos ver como eles se conectam através da grande comissão em cada caso. E aqui está o primeiro. Nós devemos estar construindo a igreja através do evangelismo e do ensino. Essas primeiras 2 marcas de missões. Vão e façam discípulos de todas as nações, disse Jesus, batizando e ensinando a cada um deles. E é claro, batizar novos crentes deve ser, nós supomos, a tarefa do evangelismo, que, como já vimos, que tem que ser nossa primeira marca da missão. Evangelismo, basicamente, significa contar o evangelho. É a mesma palavra no grego, na verdade, contando o evangelho das boas novas do que Deus prometeu e realizou através de Cristo, significa contar toda a história do que Deus fez, de ambas as partes da Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Ele comunica a boa notícia de que o Deus que criou o mundo agiu para salvar o mundo das consequências do pecado humano e do mal satânico. Conta a história de que Deus fez isso através de seu Filho, Jesus de Nazaré, que veio em cumprimento da promessa de Deus a Israel. Ele era o ungido de Deus, o Messias esperado, morreu por nossos pecados na cruz e foi trazido de novo à vida pelo poder de Deus. E que este mesmo Jesus é agora o Senhor ascendente e reinante, e ele voltará como juiz e rei para reivindicar sua herança com a humanidade redimida de que cada nação na nova criação. Então, evangelismo significa anunciar esta boa notícia do que Deus fez através de Cristo e convidar as pessoas a voltar e se arrependerem de qualquer história falsa contada do mundo em que estão vivendo e colocar a fé deles em Jesus para a sua salvação. E quando eles derem essa resposta, podemos assegurar-lhes em nome de Deus que agora eles têm um papel nessa grande história bíblica do futuro planejado de Deus para o mundo inteiro. Saberão que seu pecado é perdoado e eles podem desfrutar de uma relação correta com Deus agora e para a eternidade. E assim, com essa resposta, eles podem ser batizados nessa relação com o Deus vivo, agora seu Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, veja, quando eu falo de a centralidade do Evangelho, quando eu falo o Evangelho, eu não quero dizer apenas uma fórmula ou uma oração para nos levar para o céu. Não, de acordo com o Novo Testamento, o Evangelho significa a boa notícia dos acontecimentos reais, os eventos históricos através dos quais Deus tem agido para salvar o mundo. O Evangelho é a história cósmica da Bíblia, da redenção de Deus, de toda a sua criação, prometida no Antigo Testamento e realizada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor, encarnada no reino de Deus em trabalho no mundo e para ser consumada no retorno de Cristo em glória. Então, o evangelismo está anunciando esses eventos, contando essa história, a história de Deus. E essa boa notícia, como diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação. E aqui está outra coisa, quando eu falo da centralidade do Evangelho,
eu não me refiro a um centro que torna todo o resto periférico, marginal e sem importância, lá fora, longe do centro. Em vez disso, eu quero dizer central na forma como um eixo é central para uma roda. Uma roda é um objeto de funcionamento integrado com um aro, um pneu que esteja em contato com a estrada, mas o círculo completo da roda e do pneu tem que estar conectado em todos os pontos do eixo, do centro da roda através dos raios. Nesse sentido, o eixo é o centro de integração de tudo o que uma roda é e faz. E é claro, na roda de um carro, esse eixo está conectado ao motor, transmitindo a força que vem do motor para onde a borracha atinge a estrada, como a gente pode falar. Então, assim, nessa analogia, ou nesse quadro da missão integral, o motor é o poder dinâmico do evangelho bíblico, o que Deus fez em Cristo para salvar o mundo, e o eixo, o eixo é o nosso compartilhar dessas boas novas, transmitindo, por assim dizer, o poder do evangelho para o mundo. E o aro ou o pneu é a personificação do evangelho no mundo, no contexto, na vida e no trabalho e todo o nosso engajamento com a nossa sociedade e nossa cultura. Então, veja, para engajarmos na missão integral é preciso integração entre os fatos históricos e a verdade do evangelho, que é o motor, e a declaração de que no evangelismo, que é o eixo, e a personificação dele no engajamento social e contextual com a sociedade e a criação, que seria o pneu. Isso nos leva à nossa segunda marca da missão, nessa tarefa essencial de construção da igreja. Porque Jesus também disse, não disse? Ensinando-os, faça discípulos ensinando-os. Veja que na própria grande comissão, Jesus imediatamente acrescentou este comando, ensinando-os a observar tudo o que eu lhes comandei. Ou seja, devemos fazer discípulos como o próprio Jesus fez discípulos. A semente, como ele colocou, precisa de solo profundo e boas raízes para dar frutos. As igrejas não só precisam ser plantadas através do evangelismo, mas também regadas através do ensino. Tanto o evangelismo quanto o ensino estão incluídos na grande comissão. São partes integrantes, essenciais da nossa missão, mas ambos também fazem parte da missão de Deus. O próprio Deus está trabalhando não só trazendo as pessoas à fé em Cristo, mas também trazendo-as à maturidade em Cristo, através do trabalho do Espírito Santo dentro delas, com seus dons, poder e frutos em suas vidas. O ensino está profundamente enraizado na Bíblia. Na verdade, era uma parte essencial da forma como Deus chamava, moldava e educava seu povo Israel no Antigo Testamento, onde encontramos tanta ênfase no ensino dentro da família e pelos sacerdotes e os profetas e homens sábios e assim por diante. Então, não é surpresa que Jesus aparece, ele vem como professor. É claro que ele era muito mais do que isso, mas eles o chamavam de rabino, porque ele ensinava. Do momento em que ele chamou seus discípulos para segui-lo, ele estava ensinando, porque Jesus sabia que fazer discípulos não acontecia da noite para o dia. E se deixarmos Jesus e formos para Paulo, é claro, sempre pensamos nele como grande plantador de igrejas, mas o que também está bem claro aqui é que o ensino era parte integrante do trabalho missionário de Paulo. É claro que muitas vezes ele teve que deixar uma igreja recém-plantada rapidamente sob ameaça por causa da violência, mas quando ele teve a oportunidade, por exemplo, em Éfeso, ele ficou ali por quase 3 anos. E nesse tempo, seu ensino constante transformou um pequeno grupo de 12 discípulos que ele encontrou ali, quando chegou, em uma igreja na cidade com várias casas e anciãos ativos. Paulo lembrou aos anciãos, não lembrou? Em Atos capítulo 20, os anciãos da igreja de Éfeso, que ele lhes havia ensinado não apenas tudo o que lhes foi útil, mas todo o conselho de Deus, ou seja, toda a revelação bíblica do grande plano e propósito de Deus. E quando Paulo não podia pessoalmente proporcionar aquele ensino, ele se certificava que uma outra pessoa pudesse fazer isso. Pessoas de sua equipe missionária, pessoas como Timóteo, Tito ou Apolo,
E uma pessoa como Apolo foi um grande missionário transcultural. Ele veio de Alexandria, no norte da África, que era judeu e aprendeu nas Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento. E, é claro, ele era um ótimo professor. E ele ainda aprendeu um pouco mais de teologia sozinho, enquanto estava na casa de Priscila e de Áquila, na Ásia, e depois foi para Corinto, na Europa, onde ele sistematicamente se engajou em um programa de ensino. Isso é o que Lucas nos diz sobre Apolo, lá em Atos, no capítulo 18, que Apolo foi uma grande ajuda para aqueles que, por graça, tinha acreditado. Essa jovem igreja que havia sido plantada por Paulo. Por ele refutar vigorosamente seus oponentes judeus no debate público, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Ou, em nosso tipo de linguagem teológica, Apolo estava envolvido na hermenêutica do Antigo Testamento, cristologia e apologética. Ele era um mestre em teologia. Agora, aqui está o meu ponto. Paulo e Apolo estavam ambos obedecendo à grande comissão. Porque mais tarde, quando os cristãos em Corinto se dividiram em facções que ostentavam lealdade a Paulo, ou alguns diziam, não, nós gostamos de Apolo, Paulo não permitia isso. Sim, Paulo era o evangelista, plantador de igrejas, e sim, Apolo era um professor teológico da igreja. Mas eles compartilhavam uma missão comum. Paulo insiste que o evangelista, plantador, e o professor, o que agoa, tem um propósito. Ele diz, ou uma única missão, em grego ele diz, eles são um. Então, é por isso que eu creio que temos que reconhecer que ensinar dentro da igreja, venha do pastor, do púlpito, ou algum tipo de ensino teológico, ou educação teológica, como podemos chamar, é uma parte intrínseca da missão. Não é algo extra, não é meramente auxiliar a missão real, não é algo que aparece depois que a missão é realizada. Se levarmos Jesus a sério, então o ensino tem que estar incluído dentro da nossa obediência à grande comissão. Faz parte da missão bíblica. Então, essa é a nossa tarefa de construir a igreja através do evangelismo e do ensino. O lado esquerdo do nosso diagrama, e fazemos ambos porque Jesus é Senhor da igreja e de cada discípulo. Viramos então para o outro lado do diagrama, onde a gente vê servindo a sociedade através da compaixão e da justiça. Onde está isso? Você pode se perguntar na grande comissão. Eu vejo claramente implícito no que Jesus diz no versículo 18, ensiná-los a observar tudo o que eu lhe comandei. E ao lermos os evangelhos, vemos que Jesus tinha muito a dizer aos seus discípulos sobre compaixão e amor e justiça. Mas, antes de mais nada, ouça só por um momento essa frase, observe tudo o que eu lhe comandei. Isso soa muito parecido como um eco muito deliberado da forma como Moisés, ou algumas vezes o próprio Deus, se dirigia aos israelenses no livro de Deuteronômio. Por várias vezes eles diziam, tenha cuidado para observar tudo que eu, o Senhor, seu Deus, ordeno a você neste dia. E aqui está Jesus dizendo quase exatamente as mesmas palavras. Agora, no livro de Deuteronômio, é muito claro que o que Deus ordenou a Israel era refletir o próprio caráter de Deus, ser como Deus, por caminhar em seus caminhos. Então, ouça só por um momento. Um exemplo disso em Deuteronômio capítulo 10, versículos de 12 a 19, onde Moisés diz o seguinte, ele diz, e eu vou citar aqui, pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e incrível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Então ele não pode ser corrupto. Ele defende a causa dos sem pai, do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro que reside entre vocês, dando-lhes comida e roupas. E aí no versículo seguinte, e vocês devem amar aqueles que são estrangeiros, pois vocês mesmos eram estrangeiros no Egito. Esse é só um exemplo que pode ser multiplicado muitas vezes em Deuteronômio. E, na verdade, dentro das escrituras do Antigo Testamento. Escrituras que estão tão saturadas da mente de Jesus, de que Deus queria que o seu povo, Israel, fossem como Deus, mostrando compaixão, buscando a justiça pelos pobres e necessitados, pelos sem teto, os sem família, os sem terra.
assim como o próprio Deus fazia pelo povo de Israel, quando eles estavam necessitados. Você lembra lá no Êxodo? Deus demonstrou sua compaixão, sua preocupação com os escravos hebreus, que tanto sofriam, e ele exercitou sua justiça, os libertando da opressão do Egito. Então Deus os ordena, os israelitas, a incorporar a mesma compaixão e justiça em sua própria vida social, política e econômica. Então, da mesma forma e no mesmo tom de voz, Jesus diz aos seus discípulos: sua missão é fazer discípulos e ensiná-los a obedecer ao que eu tenho ordenado, que está em consonância com tudo que Deus ordenou ao seu povo nas Escrituras. Mesmo que só olhemos para trás através do Evangelho de Mateus, encontramos esta nota de novo e de novo. Lembra em Mateus 5 e 6, as bem-aventuranças? Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Essa última palavra é geralmente traduzida como justiça em inglês e tendemos a limitar isso a estarmos corretos para com Deus, justificados pela fé. Inclui isso, é claro, mas para Jesus e as Escrituras do Antigo Testamento, a palavra significava não apenas uma relação correta com Deus, mas relações corretas e justas na terra. A justiça. Abençoados sejam aqueles que têm fome e sede por isso, disse Jesus. Ou como ele acrescentou em Mateus 6,33, procure o primeiro reino de Deus e sua justiça, retidão. E então, claro, temos aquelas famosas palavras de Jesus, você é a luz do mundo, Mateus 5, 14 a 16. O que será que ele quis dizer, aquele monte de discípulos, que eles eram a luz do mundo, com uma declaração tão arrebatadora? Bem, olhe atentamente para o que Jesus realmente enfatiza quando ele explica o que ele quer dizer com luz. Ele diz, deixe sua luz brilhar diante dos outros para que eles possam ver suas boas ações e glorificar seu Pai que está no céu. E não que eles possam ouvir seu grande testemunho ou ouçam sua pregação maravilhosa, mas veja suas boas ações. Eles tinham uma mensagem para pregar, é claro que tinham, nós temos dito isso. As boas notícias do reino de Deus devem ser compartilhadas. Eles tinham que dizer o que seriam essas ações. Mas quando Jesus fala de luz aqui, ele está falando de vidas, a forma como vivemos, a maneira em que são atraentes por estarem cheias de bondade, misericórdia, amor, compaixão e justiça. Mais uma vez, o que vemos aqui é Jesus baseando-se em uma forte tradição do Antigo Testamento. Porque Deus havia chamado Israel para ser uma luz para as nações. É assim que ele os chama em Isaías, e aquela luz para as nações incluía a qualidade de suas vidas como sociedade. Luz tinha uma dimensão fortemente ética e social. Ouça o profeta Isaías, enquanto eu cito e leio Isaías 58, e note a conexão de luz e justiça. O que eu entendo é o que Jesus está fazendo. Não é isso o tipo de jejum que eu escolhi, o tipo de religião que eu quero, soltar as correntes da injustiça e desamarrar os cabos do jugo para libertar os oprimidos? Não é para compartilhar sua comida com os famintos e para fornecer abrigo ao pobre andarilho, quando você vê os nus vesti-los? Então sua luz vai quebrar como o amanhecer. Então sua justiça irá diante de você. E ele continua, se vocês se passarem em nome dos famintos e satisfazerem as necessidades dos oprimidos, então sua luz se erguerá na escuridão. Veja que a luz brilha de pessoas comprometidas com compaixão e justiça no mundo e mostram isso com a prática. Tenho certeza de que era isso que Jesus tinha em mente. Então, de volta ao Antigo Testamento, Deus ordenou a Israel que fosse um povo comprometido com o exercício prático de compaixão e justiça, de maneiras que refletiriam e encarnariam o próprio caráter de Deus, o Deus que cuida dos pobres e necessitados, que defende a causa da viúva e do órfão. E Jesus, ambos endossaram esse mandato das Escrituras para seus discípulos, e então, na grande comissão, ordenou-lhes que passassem para os novos discípulos que eles fariam, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe comandei. E sabe de uma coisa?
Eles fizeram isso. Porque quando olhamos para a história da igreja primitiva no livro de Atos, ficamos maravilhados. É claro que ficamos, com a forma como a igreja cresceu e se espalhou em todas as direções, através da pregação evangelística e do plantio de igrejas pelos apóstolos. Mas não devemos ignorar como os apóstolos e as primeiras pequenas comunidades de crentes mostraram um forte compromisso com esta outra dimensão da grande comissão, obedecendo ao que o próprio Jesus havia ensinado sobre compaixão e justiça sociais e econômicas. Lucas nos diz 2 vezes no livro de Atos que a primeira comunidade de seguidores de Jesus em Jerusalém procurou trabalhar sua unidade espiritual prática através do compartilhamento econômico. E nós lemos, por exemplo, que todos os crentes eram um no coração e na mente. Essa é a sua unidade. Ninguém alegou que qualquer um de seus bens era deles, mas eles compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuaram a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então havia o compartilhar e havia a pregação. E a graça de Deus estava tão poderosamente trabalhando neles todos que não havia pessoas carentes entre eles. Pois de tempos em tempos, aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro das vendas e colocavam aos pés dos apóstolos e era distribuído para quem precisasse. O que é muito interessante nesse tipo de atitude e que você pode ver aqui na tela é que, conscientemente ou não, eles estavam cumprindo mais uma palavra de Deus em Deuteronômio. Pelo menos Lucas parece pensar assim, pois quando ele diz não havia pessoas carentes entre eles, ele estava repetindo quase palavra por palavra a tradução grega de Deuteronômio 15:4, onde Deus tinha dito: não precisa haver pessoas pobres entre vocês, se ao menos você obedecer plenamente ao Senhor seu Deus e tiver o cuidado de seguir todas essas ordens que estou lhe dando hoje. E aqui está o livro de Atos. E o apóstolo Paulo? Geralmente pensamos que a primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé foi quando eles foram enviados pela igreja de Antioquia, depois de uma palavra do Espírito Santo, para pregar o evangelho e plantar igrejas na Ásia Menor. A história que lemos em Atos 13. Mas, na verdade, a primeira vez que Saulo de Tarso, Saulo e Barnabé foram enviados, essa é a palavra, pela igreja em Antioquia após uma palavra do Espírito Santo, foi para levar um presente para a igreja em Jerusalém, em antecipação da fome que se aproximava. E lemos sobre isso em Atos capítulo 11. Essa foi a primeira viagem missionária de Paulo, e foi para o alívio da fome. E eu acho que aquela primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo fez causou um grande impacto nele. Tanto que fez com que ele fizesse do cuidado com os pobres parte de sua missão e de seu ensino a partir de então. Você pode perguntar, como você sabe disso? Bem, porque ele nos diz. Ele nos conta no 2º capítulo do que provavelmente foi sua primeira carta, a carta aos Gálatas. Lá Paulo descreve um momento bastante significativo em sua carreira missionária, quando ele foi a Jerusalém novamente para se encontrar com os outros apóstolos ali. E eles lhe concederam, diz Paulo, a mão direita da comunhão. Ou seja, eles aceitaram e endossaram seu ministério de pregar o evangelho entre os gentios. E então Paulo adiciona este comentário revelador, ele diz: tudo o que eles pediram foi que continuaríamos a lembrar dos pobres. A mesma coisa que eu estava ansioso para fazer o tempo todo, diz ele. É como se ele quis dizer, eles não têm que me pedir para fazer isso, eu já estava fazendo isso. Para Paulo, o cuidado prático com os pobres era uma parte integral de seu trabalho missionário. Ao lado da pregação e do ensino, foi integrado ao seu trabalho evangelístico, plantio de igrejas, ensino nas igrejas. Agora, há muitas outras passagens no Novo Testamento que enfatizam a importância desse cuidado para os necessitados, como 1 Timóteo capítulo 6, Tiago capítulo 2, 1 João capítulo 3 e assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, me parece, é que Jesus e os apóstolos teriam concordado com a simples afirmação que lemos no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 29, versículo 7. A pessoa justa se preocupa com a justiça para os pobres, mas os ímpios não têm tal preocupação.
Então, por todas essas razões que eu tiro da Bíblia, estou firmemente convencido de que o engajamento social cristão centrado no Evangelho no mundo sob o senhorio de Cristo é uma dimensão integral e indispensável da missão cristã. Se quisermos ser obedientes à grande comissão como um todo e com toda a profundidade de suas raízes bíblicas. Veja como a Miqueias Global definiu a missão integral. Ela coloca assim, essa é a declaração da Miqueias Global sobre missão integral. Ela diz, missão integral é a proclamação e demonstração do Evangelho. Eu vou ler aqui da tela, a missão integral, é a proclamação e a demonstração do Evangelho. Não é simplesmente que o evangelismo e o envolvimento social devem ser feitos um ao lado do outro. Em vez disso, na missão integral, nossa proclamação tem consequências sociais, pois chamamos as pessoas a amar e a se arrepender em todas as áreas da vida. E nosso envolvimento social tem consequências evangelísticas, enquanto testemunhamos a graça transformadora de Jesus Cristo. Se ignorarmos o mundo, trairemos a palavra de Deus que nos envia para servir o mundo. Se ignoramos a palavra de Deus, não temos nada para trazer ao mundo. Eu creio que isso está bem falado aqui. E isso nos leva ao terceiro elemento do nosso círculo de compromisso da missão integral em torno da senhoria de Cristo. E esse é o nosso uso responsável e piedoso com os recursos da criação e o nosso cuidado com a criação. Como eu chamo aqui de responsabilidade com a criação. O cuidado com a criação. E novamente eu posso ouvir você perguntar daqui, onde está isso na grande comissão? Bem, na verdade, poderíamos ter começado aqui com a criação, porque, na verdade, é onde Jesus começa. Como eu disse anteriormente, você lembra, a grande comissão não começa com um comando, mas com uma afirmação. Jesus diz, toda autoridade no céu e na terra é dada a mim. Essa combinação céu e terra era a típica maneira judaica no Antigo Testamento de se referir a toda a criação. Tudo na terra e no céu. Não é só onde Jesus começa, é claro, é também onde a Bíblia começa. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No começo Deus criou os céus e a terra. E é também onde a Bíblia termina com uma nova criação, um novo céu e uma nova terra, que você lê em Apocalipse capítulos 21 e 22. Então, toda a missão de Deus na história da Bíblia vai da criação à nova criação. E Jesus está bem no centro dela, afirmando ser Senhor sobre tudo isso. Jesus não está apenas ali no céu. Jesus é Senhor do céu e da terra, Senhor de toda a criação. Ou como lemos em Apocalipse, o próprio Jesus diz em Apocalipse capítulo 1, Ele é o governante dos reis da terra. Então, o que isso quer dizer? Pelo menos seja lá o que nossa missão possa incluir. Enquanto obedecemos à grande comissão de tantas maneiras, seja lá onde nossa missão possa nos levar, pressupõe-se que Jesus é o Senhor de toda a criação, que a terra pertence a Cristo. Ele é o proprietário e nós somos seus inquilinos. A terra é propriedade de Deus e nós somos seus mordomos, responsáveis diante do próprio Cristo pelo que fazemos na terra e com a terra. E isso certamente deve impactar como pensamos e agimos em relação às grandes questões ambientais de nosso tempo, como tratamos a terra, o solo, os oceanos, as florestas e a floresta, né, e a atmosfera. Bom, tudo faz parte da criação que pertence a Cristo. É assim que, mais uma vez, o compromisso da Cidade do Cabo, do movimento de Lausanne, diz, mais uma vez eu creio que vale a pena citar, e eu preciso colocar de novo aqui na tela, estou um pouquinho atrasado aqui, pronto, chegou.
Jesus é Senhor de toda a terra e céu e da criação. Aqui está o compromisso da Cidade do Cabo. Não podemos alegar que amamos Deus, e eu espero que nós amemos. O primeiro e o maior mandamento, amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração, alma e mente e força. Nós não podemos alegar que amamos a Deus enquanto abusamos do que pertence a Cristo, por direito da criação, redenção e herança. Quando você ama alguém, você não chega jogando lixo em sua propriedade. Não faz sentido você dizer que ama alguém e ao mesmo tempo fazer uma bagunça com o que pertence a ele. Então, se amamos a Deus, nos importamos com sua propriedade. Se Jesus é Senhor de toda a terra, nós não podemos separar nosso relacionamento com Cristo de como agimos em relação à terra. Porque para proclamarmos o Evangelho que diz que Jesus é Senhor, é proclamar o Evangelho que inclui a terra, uma vez que o senhorio de Cristo está sobre toda a criação. O cuidado com a criação é, portanto, parte do Evangelho dentro do senhorio de Cristo. Bom, precisamos chegar a uma conclusão. O que lemos aqui foi lá do compromisso da Cidade do Cabo. Tentamos examinar a desafiadora amplitude da missão, pois está tudo integrado e mantido em conjunto em torno da centralidade do Evangelho do Senhorio de Cristo. E essa integração de nossa missão é talvez a ênfase mais importante que eu gostaria que você tirasse desta palestra. Não vamos continuar colocando de lado, separando ou priorizando coisas que Deus já uniu. Ele já juntou ao redor do senhorio de Cristo. Mas, finalmente, devemos voltar, não devemos, a nossa pergunta básica, onde nós começamos, e daí? Quais são as implicações para nós mesmos, como cristãos e como igrejas? O que poderíamos tirar desta pesquisa que eu chamei de 5 marcas da missão, ou 3 pontos de foco da missão? A igreja, a sociedade e a criação? Bom, eu creio que pelo menos 3 pontos aparecem, e eu vou tentar abordá-los rapidamente, e aqui vai a primeira. Que a missão de Deus é para toda a igreja de Deus. Veja, a missão não é uma atividade especializada para alguns profissionais, como missionários ou parceiros de missão. A igreja como um todo existe pelo bem da missão de Deus. Toda igreja é uma igreja missional, ou não estará de maneira alguma fazendo o papel da igreja. Tudo o que a igreja é e faz deve estar conectado de alguma forma à razão fundamental pela qual existimos, como o povo de Deus, em primeiro lugar, que é servir a missão de Deus para a glória final de Deus. No entanto, não se sinta sobrecarregado com isso. Não é um caso de todos fazendo tudo, mas todo mundo sendo intencional sobre alguma coisa, de acordo com o dom e liderança de Deus. Às vezes as pessoas dizem, depois de um sermão ou palestra sobre essa ideia de missão holística e missão integral, e eles dizem, você fala sobre todos esses diferentes tipos de missão, pregando o evangelho, ensinando teologia, alimentando os famintos, salvando as árvores e tal, mas só há um de mim, eu não posso fazer tudo isso. E a minha resposta é, bom, espero que Deus tenha pensado nisso também, e é por isso que Ele criou a igreja. É preciso toda a igreja para se envolver em toda a missão de Deus. O que leva ao meu segundo, e daí? Pois se toda a missão de Deus é para toda a igreja de Deus, então a igreja é a missão. Tem que incluir todos os membros da igreja. Veja, se a igreja como um todo existe para a missão de Deus, então todos os seus membros também existem. Precisamos desafiar radicalmente e mudar essa ideia equivocada de que apenas alguns membros são parceiros de missão, ou missionários numa linguagem mais antiga. O que isso faz com o resto de nós? Parceiros não missionários? Parceiros adormecidos ou o quê? Agora, é claro, geralmente com essa expressão, parceiros de missão, queremos dizer aqueles que são apoiados e enviados pela igreja e foram para o exterior ou para algum outro tipo de missão transcultural, sustentados financeiramente por seus companheiros crentes. E graças a Deus por eles, isso é muito importante. Eu não estou sugerindo de maneira alguma que nós não deveríamos estar fazendo isso, mas não vamos dar a impressão de que a missão é o trabalho somente deles
e não algo para o resto de nós. Eu sou membro da Igreja de Todas as Almas em Langman Place, em Londres, onde até recentemente Hugh Palmer era o reitor, e ele disse certo domingo, na verdade, era um domingo de missões mundiais, eles disseram, eu estou citando aqui, esta igreja envia 1.500 parceiros de missão por semana. Essa é aproximadamente a membresia da igreja. Essa igreja envia cerca de 1.500 parceiros de missões toda semana. E alguns deles, ele acrescentou, são enviados para o exterior. Ele estava insinuando, é claro, que toda a congregação, toda semana, está entrando no campo de missão, como chamamos, toda vez que eles saem pelas portas da igreja para o mundo lá fora. É ali onde eles vivem e trabalham, e em seus cotidianos de trabalho e suas vocações. E é aí que fica o campo da missão. O campo de missão é onde quer que a fé encontre a incredulidade. Onde quer que o reino de Deus na vida de um crente encontre o reino deste mundo. Essa é a linha de frente da missão. E isso pode ser tanto do seu lado, tanto em um outro continente. Então, toda a missão de Deus é para toda a igreja de Deus, e toda a missão da igreja inclui todos os membros da igreja. Então, finalmente, a missão de cada membro da igreja tem que incluir a vida como um todo. Não a divisão secular, sagrada, para um cristão verdadeiro. Temos que quebrar o hábito arraigado de pensar em duas esferas, a secular e a sagrada. Tornou-se um paradigma tão dominante da maneira como as pessoas pensam, talvez mais especialmente no mundo ocidental, onde eu vivo, que quase não estamos conscientes disso. Parece que as coisas são desse jeito mesmo. Há uma parte religiosa da vida, que Deus está interessado, igreja, atividades cristãs, adoração e oração, evangelismo. E aí tem o resto da vida, onde a maioria de nós passa a maior parte do tempo, o chamado mundo secular, de trabalho, família, lazer, esportes e assim por diante. E assumimos que o objetivo da esfera secular é apenas nos dar um pouco de dinheiro e tempo livre para fazer o que podemos para apoiar a esfera sagrada, onde vivem os cristãos realmente interessados, como pessoas no ministério em tempo integral, pago pela igreja. Esta é uma divisão tóxica e desmoralizante. As pessoas ficam pensando que o que passam a maior parte do tempo fazendo, que é trabalhando no mundo secular, não tem valor para Deus ou para a eternidade. Enquanto eles só podem conseguir dar o tempo livre e dinheiro que podem dar, a única coisa que eles acham que Deus realmente se importa, o chamado trabalho da igreja ou obra de Deus. Esta é uma maneira tão desanimadora, despreocupante e francamente não bíblica de olhar para a vida. Porque veja que a grande comissão começa nos dizendo que Jesus é o Senhor de toda a vida, dentro de toda a sua criação. Jesus é Senhor do local de trabalho, da família, Senhor das ruas e dos céus, Senhor das escolas, das favelas, Senhor dos hospitais, das habitações, Senhor dos governos, dos negócios, academia, esporte, cultura. Jesus é Senhor de todo o tempo e do espaço. E em todos esses lugares, em todas as nossas vocações e chamados, somos chamados a servir a Deus em missão. Missão não é uma agenda, não é uma tarefa especializada a ser enfrentada por pessoas especiais que são nomeadas e pagas para fazê-lo pelo resto de nós. Não, missão é o modo de existência para toda a vida de cada membro de toda a igreja de Deus. Que Deus ajude cada um de nós e cada uma de nossas igrejas a viver com essa verdade que rege nossas vidas para a glória de Deus. Amém.